Fala galera, professor Geraldo Neto aí na área mais uma vez para a gente dar continuidade ao nosso estudo aí de legislação, perfeito? A gente estava falando na aula passada da Lei 10.261, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Lembrando a vocês, toda vez que a gente ouvir falar em funcionário público, ele está fazendo menção ao servidor público, perfeito? Tranquilo? Então vamos adiante. Olha só. Capítulo 7 da posse, ok? A posse é o ato que investe o cidadão em cargo público. A posse é o ato que investe o cidadão em cargo público. Então, olha só, a primeira coisa que você tem que ficar aí na atividade. Eu sei que você já estudou para outros concursos públicos, em âmbito federal, em âmbito municipal. A gente tem que tomar um cuidado, porque as regras da posse, elas se diferenciam de um estatuto para outro. Então, a gente não pode dar mole quanto a isso daí, ok? Então, vem comigo, olha só. A posse é o ato que investe o cidadão em cargo público. Então, você já sabe que a posse, ela vai ser chamada de investidura. Ok? Então, a posse, ela vai ser a investidura, ok? Vamos lá. Artigo 47. São requisitos para posse em cargo público. 2 pontos. Então vamos lá. Tem que cumprir esses requisitos? Tem. E a gente vai analisar um a um agora. Vamos lá. Ser brasileiro. Nota que aqui ele não faz diferença, não faz menção entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Ok? Então, tanto o brasileiro nato quanto o brasileiro naturalizado. Você que estuda para concurso, está começando agora, ou até mesmo quem já está há um tempo, às vezes criam algumas confusões, porque o examinador ele bota brasileiro nato. E aí você marca como correto, só que está errado. É tanto nato quanto naturalizado. Lembrando, tá? Eu vou falar isso aqui só para poder deixar o seu material mais completo. Eu ainda boto aqui, ó, mais estrangeiros na forma da lei. Então, vamos lá. Quem é que pode tomar posse? Quem pode ser investido em cargo público? Brasileiro, nato ou naturalizado, mais os estrangeiros na forma da lei. Ok? Vamos lá. Ter completado 18 anos de idade, ou seja, ser maior de idade. Estar em dia com as obrigações militares, ou seja, ele não pode estar... Isso, lembrando, tá, gente? É para quem? Para os homens, ok? Que vai ter lá aquela apresentação ao serviço militar obrigatório. Então, isso é muito importante, tá bom? Vamos lá. Estar em gozo dos direitos políticos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando ele fala estar em gozo dos direitos políticos, ele está falando a respeito de quê? De votar. Ele está falando também de o quê? Ser votado. Ok? É votar e ser votado. Tá bom? Por que a gente tem que tomar um cuidado? Porque quando você estuda lá o direito constitucional, você ouve a terminologia plenitude dos direitos políticos, correto? E essa plenitude, de certa forma, por exemplo, eu não alcancei ainda. Eu tenho 30 anos de idade, eu não posso me candidatar a alguns cargos políticos. Eu posso votar e ser votado? Posso. Show de bola. Eu posso entrar lá naquele cargo público? Posso. Mas tem que tomar um cuidado, é estar no gozo dos direitos políticos. Ter boa conduta. Esse boa conduta aqui, a gente tem várias coisas que são elencadas, né? Um exemplo, eu sou servidor aqui no estado do Rio de Janeiro, e quando a gente vai tomar posse, que isso já aconteceu comigo algumas vezes, em um cargo público, você vai apresentar uma série de certidões negativas. Série de certidão. Certidão da Receita Federal, certidão das varas criminais, certidão de títulos de notas, ou seja, para você apresentar e conseguir demonstrar aquela sua boa conduta, ok? É uma das formas, tá? Tem alguns casos que ele vem explicitado, outros não.
Gozar de boa saúde comprovada em inspeção realizada por órgão médico oficial do Estado, para provimento de cargo efetivo ou mediante apresentação de atestado de saúde ocupacional, expedido por médico registrado no Conselho Regional correspondente para provimento de cargo em comissão. Então, olha só, tem uma coisa que a gente tem que ficar atento aqui. Gozar de boa saúde comprovada em inspeção realizada por órgão médico oficial do Estado, para o provimento de cargo efetivo. Então, se o servidor público fez concurso público, foi aprovado dentro do número de vagas e vai ser empossado em um cargo efetivo, obrigatoriamente, esse órgão de inspeção ele tem que ser o quê? Um órgão médico de inspeção oficial do Estado, perfeito? Agora, se for um cargo em comissão, basta que ele apresente algum atestado médico dizendo que ele tem a capacidade de desempenhar aquela função, ou seja, que ele detém saúde ocupacional quando se tratar de cargo em comissão. Então, para a gente ficar bonitinho, o que a gente bota aqui? A posse. Se a posse, ela pode ser em cargo efetivo, ou ela pode ser em cargo em comissão. Se for em cargo efetivo, perícia em órgão médico oficial do Estado. Se for cargo em comissão, basta que ele tenha um atestado de saúde ocupacional. Desde que o médico tenha, lógico, o registro lá no CRM, perfeito? Então faz essa distinção, por quê? Porque na prova ele pode inverter isso, ele pode colocar somente esse aqui, e aí a gente pode acabar errando uma questão que de certa forma a gente não deveria ter errado, ok? Vamos lá, o tio vai apagar aqui agora para a gente dar continuidade aí à nossa aula, ok? Vamos lá. Inciso 6, aqui, ó, vamos lá. 7. Possuir aptidão para o exercício do cargo, ou seja, ele tem que ter aptidão para aquele cargo. 8. Ter atendido às condições especiais prescritas para o cargo. Dependendo do cargo que ele for ocupar, vão ser prescritas condições especiais. Perfeito? Por exemplo, quando ele vai ocupar um cargo na segurança pública, ele tem que preencher alguns quesitos principais. Por exemplo, ele vai fazer avaliação física, perfeito? Ele vai fazer avaliação psicotécnica, ok? Vamos lá. Parágrafo único. A deficiência da capacidade física comprovadamente estacionária não será considerada impedimento para a caracterização da capacidade psíquica e somática, a que se refere o item 6 deste artigo, desde que tal deficiência não impeça o desempenho normal das funções inerentes ao cargo cujo provimento se trata. O que seria isso? Eu tenho que obedecer dentro de um concurso público a reserva de vagas para deficientes? Tenho. Agora, aquela deficiência ela não pode se mostrar como um impeditivo para a realização de certas atribuições junto àquele cargo. Então, a gente tem que ficar muito atento com relação a isso daí, ok? Ela não pode ser um impeditivo, tá? Vamos lá. Artigo 48. São competentes para dar posse. Vamos lá. Então, quem são? Quais são? Quem é essa galerinha aí que é competente para dar posse? Vamos lá. Os secretários de Estado, aos diretores gerais, aos diretores ou chefes de repartições e aos funcionários que lhes são diretamente subordinados. E aos diretores gerais e diretores ou chefes de repartição ou serviço, nos demais casos, de acordo com o que dispuser o regulamento. Então, vamos lá. O secretário de Estado, ele vai dar posse aos diretores gerais, aos diretores, aos chefes das repartições e aos funcionários que lhe forem diretamente o quê? Subordinado. Ele trabalha diretamente lá com o secretário. Agora, beleza, dado posse a esses caras, show de bola. Esses caras, ou seja, os diretores gerais, os diretores ou os chefes de repartição do serviço, nos demais casos que não esses aqui, eles podem dar o quê?
a posse, de acordo com o regulamento que vai tratar de cada caso a caso, ok? Vamos lá. Artigo 49. A posse verificar-se-á mediante a assinatura de termo em que o funcionário prometa cumprir fielmente os deveres do cargo. Então, olha só, a partir do momento que o servidor ele prometer cumprir fielmente os deveres do cargo, vai ser verificada o quê? A posse. Por isso que você já deve ter ouvido falar, alguém dando aula para concurso, você estudando aí, que quando você vai tomar posse, você vai preencher o termo de posse para dar o seu bem e fiel cumprimento. Ok? E lá no termo de posse, lá vai vir descrito todas as nuances do seu cargo, perfeito? Parágrafo único. O termo será lavrado em livro próprio e assinado pela autoridade que der posse. Artigo 50. A posse poderá ser tomada por procuração quando se tratar de funcionário ausente do Estado, em comissão do governo ou em casos especiais, a critério da autoridade competente. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar aqui, ó, primeiro asteriscozinho. A posse poderá ser tomada por procuração. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é que a posse não é ato personalíssimo. Ok? A posse não é ato personalíssimo. Por quê? Porque ela pode ser firmada através de procuração. Correto? Pode ser passada uma procuração e a outra pessoa vir a tomar posse. Então anota no teu material, por favor. A posse não é ato personalíssimo. Tá? Anota aí. Foi? Vamos lá, continuando. Artigo 51. A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições estabelecidas em lei, regulamento, para a investidura no cargo. Então, quando você vai verificar o termo de posse, né, quando vai firmar o termo de posse, tudo tem que ser analisado. Se aquele cara, se aquele cidadão, ele preencheu todos os requisitos necessários para que ele viesse a tomar posse, a firmar o seu termo de posse. Perfeito? E você já sabe que é de responsabilidade da autoridade que promover aquele ato de posse. Ok? Até porque, eu quero lembrar você, quando o servidor é nomeado, ele não é servidor ainda. Correto? Quando a pessoa é nomeada, ela não é servidora ainda. Ela só vai ser servidora a partir do momento que ela firmar o termo de posse. Então, olha como é responsabilidade envolve isso aqui. Ok? Vamos lá. Artigo 52. A posse deverá verificar-se no prazo de 30 dias contados da data da publicação do ato de provimento do cargo no órgão oficial. Olha lá, o prazo fixado nesse artigo poderá ser prorrogado por mais 30 dias a requerimento do interessado. Então, olha só, a partir do momento que ele teve a sua nomeação, ele tem o prazo de 30 dias para o quê? Tomar posse. Então, a gente bota aqui, ó, que ele fala que é a partir do provimento. Então, eu tenho aqui assim, ó, nomeação. A nomeação, ela é o famoso provimento originário. Correto? A partir do momento que ele teve a sua nomeação, ele vai querer firmar o termo de posse, pois ela é a sua investidura. E lembrando que a posse, ela não é ato personalíssimo. Perfeito? Por quê? Porque pode ser firmado, vou botar aqui, ó, procuração. Tá? Por isso que ela não é ato personalíssimo. E aqui, o texto da lei diz que o prazo para tomar posse será de quê? 30 dias. Só que ele fala que pode ser prorrogado por mais 30 dias. Perfeito? Então, vamos lá. Não deixe escapar. Eu tenho a nomeação, que é a forma de provimento originário, e eu tenho a
posse, correto? Que é a investidura do servidor público. Uma vez nomeado, 30 dias, prorrogável por mais 30 dias para poder ele firmar o termo de posse. Ok? Estamos juntos? Perfeitinho? Então tá. Copia aí que o Di vai apagar. Deixa eu pegar uma água aqui. Vamos lá. Vem. O prazo inicial para a posse do funcionário em férias ou licença será contado da data em que voltar ao serviço. Então, imagina só, você já é servidor público, perfeito? Você já trabalha nos quadros da administração pública. E aí, você passa em um outro concurso público. Só que você está de férias ou de licença. O que vai acontecer? Eu só conto esse prazo de 30 dias mais 30 dias do término das suas férias, do término da sua licença. Somente ao final é que eu passo a contar esse prazo aqui, ok? É o que diz aí o parágrafo 2º do artigo 52, ok? Vamos lá. Se a posse não se der dentro do prazo, será tornado sem efeito o ato de provimento. Por que é muito importante você lembrar isso? Que se a posse não for firmada dentro do prazo, ele será tornado sem efeito. Pensa comigo, olha só. Por um acaso, se o cara foi nomeado, show de bola, saiu lá a publicação no Diário Oficial, mas ele não foi firmar o termo de posse. Ele já é servidor público? Não, porque a nomeação é o ato de provimento. E para que ele se configure como servidor público, ele tem que firmar o termo de posse. Só que ele não firmou o termo de posse, ele não teve a sua investidura. Então, como careceu de investidura, tem como eu exonerar esse cara? Não. O que vai acontecer? O ato que deu provimento, correto, que foi a nomeação, vai ser tornado sem efeito o ato de provimento. Ficou tranquilo? Vamos lá. Artigo 53. A contagem do prazo a que se refere o artigo anterior poderá ser suspensa nas seguintes hipóteses. Então, vamos lá. Aquela contagem do prazo dos 30 dias mais 30 dias, correto? Poderá ser suspensa por até 120 dias, a critério do órgão médico oficial, a partir da data de apresentação do candidato, junto ao referido órgão para perícia de sanidade e capacidade física para fins de ingresso, sempre que a inspeção médica exigir essa providência. Então, vamos lá. Suponhamos que aquela pessoa, ela vai tomar posse e ela vai se submeter a uma inspeção médica. Aquele órgão médico entende que a posse vai ficar suspensa pelo prazo de até 120 dias. Por quê? Por algum motivo que aquela inspeção médica determinar. Ok? Como assim, Geraldo? Pode ser qualquer um motivo. Entendeu? Pode ser qualquer motivo. Por exemplo, na inspeção médica verificou que ele estava com a perna quebrada. Perna quebrada é uma lesão permanente que vai ficar para o resto da vida? Não. Então, olha só, suspende aí essa posse aí porque ele está com a perna quebrada e aí ele volta. Acabou. Foi o quê? O órgão de perícia médica que determinou isso. E ele não ultrapassa o lapso temporal de 120 dias. Ok? Vamos embora. Por 30 dias, mediante interposição de recurso pelo candidato contra a decisão do órgão médico oficial. Ou seja, o órgão médico oficial, ele pegou e falou o seguinte, olha, ele não vai tomar posse não porque ele não tem condições físicas nenhuma de desempenhar essas atividades. Então, ele vai lá e interpõe recurso. Aquele prazo para firmar a posse fica o quê? Por até 30 dias. Ok? Foi? Parágrafo 1º. O prazo a que se refere o inciso 1 desse artigo recomeçará a correr sempre que o candidato, sem motivo justificado, deixe de submeter-se aos exames médicos julgados necessários. Então, a partir do momento que eu tive lá, ó, o inciso 1, ou seja, o prazo de 120 dias, a partir do momento que o órgão médico determinou que ele voltasse lá para fazer um exame e ele não foi, aí beleza, passa a contar o prazo de 30 mais 30 e ele vai estar prejudicado, ok? Vamos lá. Ó, a interposição de recurso a que se refere o inciso 2
desse artigo, dar-se-á no prazo máximo de 5 dias a contar da data da decisão do órgão médico oficial, ok? O prazo é de 5 dias. Vamos lá. O prazo a que se refere lá o artigo 52, para aquele que, antes de tomar posse, for incorporado às Forças Armadas, será contado a partir da data da desincorporação. Então, você já percebeu que, se ele tiver de férias ou licenciado, eu espero acabar as férias e espero acabar a licença. Se ele foi incorporado às Forças Armadas, eu conto aquele prazo quando ele desincorporar, ok? Aqui, de fato, ele foi prestar o serviço militar obrigatório. Então, só quando ele sair de lá que eu vou contar aquele prazo, tá? Artigo 55. O funcionário efetivo, nomeado para o cargo em comissão, fica dispensado, no ato da posse, da apresentação do atestado de que trata o inciso 6º do artigo 47 dessa lei, ou seja, o funcionário efetivo nomeado para o cargo em comissão. Se ele é um servidor, um funcionário efetivo, automaticamente ele já foi lá atrás, quando ele entrou, por órgão médico de perícia oficial do Estado, correto? E aqui a gente viu que quando ele vai ocupar um cargo em comissão, ele tem que, em algum médico, pegar um atestado de quê? De saúde ocupacional. Ele está dizendo o seguinte, se o cara já é servidor e vai ocupar um cargo em comissão, não há de falar de cobrar esse atestado de quê? De saúde ocupacional. Perfeito? Tranquilo, galera? Olha lá, artigo 55, com a redação dada pelo artigo 1º, inciso 2, letra C da lei complementar. Tá bom? Deixa eu fazer uma coisinha aqui para vocês, rapidinho. Mais uma vez, olha só. A gente tem o quê? A nomeação. Que você já sabe que é a forma de provimento originário. Perfeito? Provimento originário. Uma vez nomeado, tem o prazo de 30 dias, mais 30 dias, para poder firmar o termo de posse. Que você já sabe que a posse não é ato personalíssimo. Porque ela pode ser firmada através de procuração. E você também já sabe que a posse nada mais é do que a investidura. Você percebeu aqui, ó, que eu posso suspender a suspensão desse prazo eu posso suspender esse prazo em 120 dias, a juízo de quem? Da inspeção médica, perfeito? Ou então, 30 dias, quando tiver o quê? Um recurso. Lembrando que o prazo do recurso, ele tem que ser impetrado em 5 dias. Perfeito? Agora você tem aí no quadro o mapa mental completo, bonitão aí para você, a respeito do provimento originário, que é a sua nomeação, correto? E falando também da sua posse, que vai ser a forma de investidura. Perfeito? Estamos aí? Então, olha só, presta atenção aí, que agora a gente vai prosseguir. A gente vai falar agora do capítulo 8, nós vamos falar da fiança, depois eu vou falar de várias outras coisas, correto? Mas, por enquanto, a gente está com esse mapinha aqui. Copia bonitinho e a gente dá prosseguimento, ok? Foi? Vamos lá que eu vou apagar. Olha só, a gente aí tem o da fiança, que está dizendo aí que ele foi revogado pela Lei Complementar 575
1988. O que seria a fiança, tá? Embora esteja revogado, só para você ter uma ideia. A fiança, quando você vai ocupar determinados tipos de cargo, alguns cargos exigem que você faça o depósito tal da fiança, que é como se fosse uma garantia que a administração vai ter, ok? Olha só, capítulo 14 do exercício, artigo 57. O exercício é o ato pelo qual o funcionário assume as atribuições e responsabilidades do cargo. Ou seja, a partir do momento que ele assume as atribuições e responsabilidades do cargo, ele entrou em exercício, ok? Olha só o que está escrito aí, ó. O início, a interrupção, o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Ou seja, toda vez que você entrar na administração pública, você vai receber uma pastinha. Nessa pastinha, eu falo você, isso é bem em sentido figurado, tá? Não vão te dar nada. Isso vai ficar tudo armazenado lá para a administração pública. Vai ser aberta uma pastinha que vão colocar todas as informações registradas a você ali dentro. Entendeu? Aquela ali vai ser o quê? Os seus assentamentos funcionais, seu assentamento individual, ok? Ó, o início do exercício e as alterações que ocorrerem serão comunicados ao órgão competente pelo chefe da repartição ou o serviço em quem estiver lotado o funcionário. Perfeito, não tenho o que se falar. Entende-se por lotação o número de funcionários de carreira e de cargos isolados que devam ter exercício em cada repartição ou serviço. Então, em cada repartição ou serviço, eu vou ter um determinado número X, sei lá, de funcionários ali dentro. Aqueles funcionários que são determinados a estarem ali dentro, eles fazem parte da lotação. Ok? Vamos lá. Artigo 59. O chefe da repartição ou de serviço em que for lotado o funcionário é a autoridade competente para dar-lhe exercício. Mais uma vez, o secretário de Estado ele vai dar posse a quem? Ao diretor-geral, aos diretores e à chefia. Correto. E a chefia, todo mundo que trabalha abaixo dela vai dar posse para aquela galera. Ok? Parágrafo único. É competente para dar exercício ao funcionário com sede no interior do Estado, a autoridade que o mesmo estiver diretamente subordinado. Se ele for estar subordinado perante aquela autoridade, é ela que vai ter a competência para lhe dar posse. Tá? 60. O exercício do cargo terá início dentro do prazo de 30 dias. E esses 30 dias eles vão ser contados da data da posse. Perfeito? Da data da publicação oficial do ato, no caso de remoção. Os prazos previstos nesse artigo poderão ser prorrogados por 30 dias, a requerimento do interessado e a juízo da autoridade competente. Nos casos de remoção, o prazo para exercício do funcionário de férias ou em licença será contado da data em que voltar ao serviço. Enquanto estiver de férias, eu não conto absolutamente nada, ok? No interesse do serviço público, os prazos previstos nesse artigo poderão ser reduzidos para determinados cargos. Foi? O funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo será exonerado. Então, vamos embora. De novo. O cara recebeu a sua nomeação. Prazo de 30 dias, mais 30 dias, para ele firmar o termo de posse. Depois que ele firmou o termo de posse, ele tem que entrar em exercício. Correto? E o prazo qual é? 30 dias, mais 30 dias. Perfeito? Show de bola? Depois, no final, eu faço um quadrinho completo com tudo isso para vocês. Mas a gente vai pegando pouco a pouco, pedaço a pedaço, para poder não se perder nisso aí na hora da prova. Ok? Foi? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui.